Meus irmãos, nós cantamos, brilha Jesus, mostra a luz de Deus Pai. Há uma frase atribuída a Spurgeon de que a palavra de Deus não é a luz, mas nós somos os luzeiros que o Senhor tem espalhado nesse mundo. Que a Deus usa através da sua palavra que possamos ser esses luzeiros, que Deus nos sustente dessa forma, a fazermos brilhar, refletir a luz de Deus Pai, no sentido de que, aí sim, através de nós, através da proclamação do Evangelho, a luz de Deus Pai brilhe nos corações, dissipando as trevas, os corações dos incrédulos, nos iluminando o caminho, que seja sempre uma lâmpada diante de nós, estarmos diante da palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida da igreja, que pode se reunir em torno dessa palavra, que pode se prostrar diante desse Deus e, como nós aqui estamos, possamos ser impactados e moldados pela expressão do ser de Deus revelado poderosamente nas Escrituras. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias na carta aos Hebreus, epístola aos Hebreus, capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3, do verso 7 ao verso 9. Embora vamos passar por outros versículos do capítulo 3 da carta, eu peço a sua atenção especial do verso 7 ao verso 9. Carta aos Hebreus, capítulo 3, do verso 7 ao verso 9. Peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias, que possa com toda a reverência acompanhar a leitura da palavra. Verso 3 até o verso 9, verso 7 até o verso 9, diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, vamos colocar diante do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa derramar sobre nós graça, para sermos iluminados pelo Seu Espírito, a compreender a Sua palavra, a apreendê-la em nossos corações. Apesar da minha indignidade, apesar da nossa inconstância, que o Senhor nos trate com graça e nos molde na Sua palavra pura e verdadeira, que possamos estar de fato atentos à boca do Senhor, porque quando lemos a palavra do Senhor, é a boca do Senhor, é a palavra do Senhor que está chegando até os nossos corações, através dos nossos ouvidos, que atentemos a isso, que não seja por conhecimento humano, que não seja apenas por questões filosóficas, isso de nada nos aproveitaria, religiosidade superficial de nada nos aproveitaria, mas a palavra do Senhor sim, ela é pura, ela é verdadeira, e ela é eficaz em nossas vidas. Vamos nos colocar diante do Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, que nós possamos, ó Deus, aprender da Tua palavra diante de Ti, que és santo, Senhor, apesar de nós. Que possamos ser feitos, Senhor, sal e luz nesse mundo. Sim, a Tua palavra nos ilumina os passos e nós somos então iluminados. Nós, então, somos diferenciados, santificados, separados para refletirmos o caráter de Cristo em meio a uma geração perdida, com um coração cheio de trevas, cheio de escuridão, que precisa encontrar em Ti, Senhor, salvação. Hoje estão todos perdidos, como nós andamos outrora, antigamente, quando vivíamos segundo os valores dessa geração perdida. Até que o Senhor nos amou quando éramos ainda pecadores e nos regenerou. Pela graça, ó Deus, nós somos salvos. Isso não vem de nenhum de nós, de poder de pastor, de poder de igreja. Isso vem do Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou e nos tem dado nele todas as coisas, todos os dias de nossas vidas. Ó Pai, sonda o nosso coração, Senhor. Tu que conheces, Senhor, os nossos pensamentos, antes mesmo que a palavra nos chegue à boca, Senhor. Sonda o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia nos Teus caminhos, Pai.
que possamos compreender a largura, a altura e a profundidade do Teu amor, que possamos nos debruçar na Tua palavra com fervor, com interesse em aprender e conhecer mais o Senhor, que possamos te amar mais, te conhecendo, sendo moldados pelo Senhor, te amar mais, te buscar mais, que essa seja a razão da nossa esperança, da nossa alegria, que não esteja nas circunstâncias da vida, mas que esteja no amor do Senhor. Que a tua exortação à igreja seja sempre: alegrai-vos no Senhor, para que possamos compreender que todas as nossas queixas, ansiedades, petições, súplicas podem ser colocadas diante do Senhor. E então nosso coração e nossa mente serão guardados por uma paz que excede todo o entendimento de uma geração mundana que não compreende a paz que temos em nossos corações, conquistada por alto preço do sacrifício de Cristo na cruz, para que nós pudéssemos estar hoje aqui reunidos em torno da Tua palavra, do sacrifício último, único, verdadeiro, suficiente para cobrir a multidão dos nossos pecados. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, que o meditar do coração da Tua igreja sejam agradáveis à Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós entendemos desde o primeiro século, quando então as comunidades cristãs começavam a se organizar, a incredulidade já era um problema no meio da igreja. A dureza de coração tem sido uma constante ameaça no tempo, na história da igreja, do povo de Deus. Uma constante ameaça à saúde espiritual do povo de Deus. Nós falamos hoje pela manhã sobre oração, sobre a necessidade de estarmos mais conectados, mais relacionados, mais alinhados com a vontade do Senhor em oração, em buscarmos a Deus com seriedade. Não através de orações superficiais e mecânicas, generalistas, mas específicas, profundas, quer com palavras ou com gemidos de um rasgar do nosso coração diante do Senhor. Ao longo do tempo, o esfriamento do cristianismo, ele foi marcado por uma perda desse fervor espiritual, pela acomodação de um formalismo religioso, cerimonial, sem profundidade. O que dizer hoje das igrejas virando bares na Europa? O que dizer hoje das igrejas fechando as portas nos Estados Unidos com placa de vende-se? Do nosso lado, o que dizer das igrejas abraçando uma religiosidade superficial e enchendo os seus terrenos com cafeterias, lojas e outros atrativos que possam reter algum dinheiro, que possam monetizar alguma coisa? Até a palavra virou mercadoria em congressos caros, em cursos online. Teólogos, influencers, pondo mais gordura de religiosidade cultural, enfadonha, elitizada, sem profundidade no caráter simples de um evangelho poderoso, um chamado poderoso à pregação do evangelho simples, transformador da graça, como Paulo então pregou durante todo o seu tempo em suas viagens missionárias, como os primeiros apóstolos pregaram o Cristo crucificado. Na igreja primitiva, essa mesma incredulidade ameaçava o coração dos crentes, muitos dos quais, diante das perseguições, diante daquele contexto cultural, as pressões culturais, começavam a retornar para o judaísmo, a comprometer a sua fé, provocando um enfraquecimento espiritual e produzindo um coração inconstante diante do Senhor, buscando voltar para uma religiosidade superficial e deixando o evangelho simples da graça, do compromisso, da responsabilidade, mas da graça do Senhor. A incredulidade se manifestou de diversas formas, como no racionalismo, na sobreposição da tradição humana por cima, ou como se fosse superior a uma fé viva em Cristo, uma fé operante, um amor abnegado, como muitas vezes Paulo vai então exaltar, que algumas igrejas então demonstravam, como em Tessalônica, como em Colossos.
Essa foi uma dificuldade para a igreja primitiva, viver aquela transição, viver aquele momento em que não sabia onde se apegar, estava sendo pregado ali um novo evangelho, um evangelho muito simples, um evangelho muito direto, muito transformador, e ao mesmo tempo eles olhavam para trás, principalmente os judeus, principalmente aqueles de origem enraizada no legalismo religioso, eles olhavam para trás e diziam: como assim? As nossas cerimônias e os nossos rituais. A igreja primitiva era impactada por uma graça que mostrava que tudo apontava para Cristo. Ele era a supremacia de todas as coisas, a revelação máxima do ser de Deus. Mas a dureza de coração fez com que muitos se tornassem indiferentes às exortações do Evangelho, resultando em igrejas que, embora teologicamente corretas, estavam espiritualmente mortas. Tens nome de que vives, mas estais mortas, como a exortação que temos em Apocalipse, a uma das 7 igrejas. Muitas denominações, mesmo nos nossos dias, reformadas, que outrora viveram momentos de fervor espiritual, de pregação genuína da soberania do Senhor, da justificação pela fé, foram caindo ao longo do tempo pela frieza do legalismo. Entretanto, ao longo da história, Deus nos tem dado alento. Ao longo da história, Deus tem manifestado os seus remanescentes, Deus tem derramado misericórdia, levantando momentos de avivamento que trouxeram renovação à igreja, que trouxeram vigor espiritual à igreja. Eu queria citar 2 momentos, pelo menos, como o avivamento puritano no século XVII, liderado por pregadores como Richard Baxter, como Joe Owen, que trouxeram um retorno à seriedade da pregação do Evangelho. Nós podemos listar vários momentos em que as Escrituras narram um avivamento no meio do povo de Deus, quando se encontrava a lei, quando se voltava para a lei, quando se renovava-se um compromisso com a lei do Senhor e com o Deus da lei. No século XVIII, nós temos a história contando o grande despertamento americano, liderado por homens como Jonathan Edwards, como George Whitefield, que pregaram o Evangelho àquela nação, que fundaram universidades, escolas, havia uma igreja, havia uma escola. A pregação do Evangelho ela era integral. Nós temos desse momento universidades como Harvard, como Princeton, fundadas por homens tementes a Deus, que buscavam a inteireza de um coração transformado pelo poder do Evangelho para todas as áreas de suas vidas. Não apenas para o seu momento dominical, solene, com ênfase na necessidade de uma conversão pessoal, santificação e uma fé prática que nós precisamos buscar nos nossos dias. Esses avivamentos ocorreram em momentos de frieza, de indiferença espiritual. Mas a pregação fervorosa, genuína do Evangelho, simples do Evangelho, poderosa no Espírito Santo, quebraram a dureza de um coração religioso, quebraram a dureza de uma igreja moribunda e reacenderam a chama da fé naquele contexto. A maior lição que nós temos desses momentos históricos nos deixam claro, evidentes de que a incredulidade e a dureza do coração, a frieza que muitas vezes a religiosidade superficial carrega, o fundamentalismo religioso sem prática de vida carrega, elas podem ser vencidas quando há uma busca genuína por Deus, uma dependência genuína do Espírito Santo, uma consciência da necessidade de Cristo em nossas vidas e de parecermos mais com Cristo. É então que a carta aos Hebreus, um dos livros mais enigmáticos das Escrituras, especialmente pela sua autoria desconhecida, embora haja muita especulação ao longo dos séculos sobre quem teria escrito essa carta aos Hebreus, se Paulo, se Apolo, se Lucas, se Barnabé, a autoria permanece indefinida e o que nós temos claro aqui é que o autor, demonstrando um profundo conhecimento do Antigo Testamento, da tradição judaica, ele aponta toda a história, todo o tempo, toda a condução do Senhor, formando um povo para si, e agora em Cristo Jesus, abrangendo essa bênção a todas as nações. Ele aponta que Cristo é o ápice da redenção,
é o ápice da aliança, é o ápice da relação pactual com Deus. Aquilo que estava prometido no passado era revelado em Cristo Jesus, para que a igreja pudesse ser viva e vivificada nesse Cristo verdadeiro. Os profetas, Moisés, os patriarcas, não foram suficientes. Era necessário que viesse Cristo. Não havia a condição de sacrificarmos qualquer um deles para a salvação da igreja. Era necessário que Deus encarnasse, Deus assumisse um corpo, Deus sacrificasse esse corpo por amor da igreja, para que ela pudesse ser então restaurada, para que os ossos secos pudessem então ter vida por causa e por meio do Espírito Santo. Essa carta foi escrita para uma comunidade de cristãos que agora, mesmo vindo de origem judaica, tinham abraçado a fé cristã, mas estavam sofrendo perseguição por causa dessa fé. Os destinatários estavam, portanto, vivendo uma transição entre um antigo regime, uma consciência, uma tradição muito forte, mas que agora estava sendo desconstruída, porque Cristo simplesmente resume toda a cerimônia, resume todas as leis cerimoniais, e não se faz mais necessário, e não colocava mais como necessidade que se cumprisse certos ritos, certas tradições. Mas havia uma perseguição por meio da cultura, havia uma perseguição por meio dos judaizantes, e aqueles cristãos começavam a olhar para o seu coração vacilante, não saber se continuavam nessa graça, se voltavam para o antigo regime, se negavam a fé ou para onde iam. Meus irmãos, nós somos todos os dias confrontados por uma cultura que prega uma vida sem Cristo Jesus. Entendam uma coisa com muita clareza: não existe cultura imparcial. Não existe. Ou nos dirige a Cristo, ou nos coloca distante do Senhor. Ou é a favor de Cristo, ou é contra Cristo. Não existe uma cultura imparcial. Não existe uma cultura neutra. Ela nos influencia no modo como adoramos, no modo como pensamos o mundo à nossa volta, no modo como enxergamos a nossa vida, os nossos valores, as nossas crenças profundas. Ou estamos em Cristo Jesus, arraigados, enraizados firmemente, ou estamos sujeitos a direções que essa geração possa imprimir diante dos nossos olhos e fazer atraente aos nossos corações, alimentando os desejos pecaminosos do nosso coração natural. Eles estavam tentados a retornar ao judaísmo, nós muitas vezes tentados a retornar às nossas velhas vidas, às nossas velhas práticas, nossas velhas condutas, velhas seguranças que nunca nos seguraram de nada. A mensagem central da Epístola aos Hebreus é a supremacia de Cristo Jesus. Ele é tudo que nós precisamos. Se Cristo é o nosso pastor, nós não temos falta de mais nada. Hebreus destaca Cristo como superior a Moisés, aqui no capítulo 3, estabelecendo uma comparação entre dois grandes líderes. Olha só, ele olhava para aqueles judeus tão impactados, tão tendenciosos a voltar para as velhas tradições. Ele vai dizer: sabe, Moisés, ele é menor do que Cristo. Por maior que ele seja na história, por mais importante que ele seja para aquele povo, ele é menor do que Cristo. Não sei quantas autoridades nós temos no nosso coração, pessoas de referência ou ídolos temos levantado. Sabe o pastor fulano que você gosta tanto de ver na internet? Ele é menor do que Cristo. Sabe o pastor da sua igreja? Ele é menor do que Cristo. Seu líder de PG é menor do que Cristo. Seu marido ou sua esposa, menor do que Cristo. Seus filhos, menores do que Cristo. Não podemos amar essas coisas, nenhuma delas, mais do que é o Deus único e verdadeiro, ou estaremos fazendo delas um ídolo nos nossos corações. Hebreus 3, do verso 3 ao verso 9, vai dizer: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa,
a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Moisés é apresentado como servo da casa, Cristo como o dono da casa, o filho do dono da casa, o herdeiro. Anteriormente, no capítulo 1, o autor havia estabelecido a autoridade de Cristo sobre os anjos. No capítulo 2, ele estabelece a autoridade de Cristo sobre qualquer outra fonte de informação ou de revelação da palavra. Aqui ele chama Moisés, alguém tão importante para aquela tradição, e vai dizer que Cristo é maior do que ele também. A responsabilidade dos crentes era então manter-se fiéis e obedientes àquele que tinha autoridade sobre todas as coisas, porque era o herdeiro da casa, e ele vai dizer: casa somos nós, ele tem autoridade sobre nós. Hebreus capítulo 3, verso 1, ele aponta para quem se dirige essa exortação. Essa é uma exortação para a igreja daquele tempo, para os crentes judeus daquele tempo, e é uma exortação para nós hoje. O verso 1 vai dizer: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele nos chama de santos irmãos e nos convida a considerarmos o apóstolo, o enviado e sumo sacerdote da nossa confissão, a quem ele diz Jesus. O autor se dirige à igreja, o autor se dirige aos santos irmãos em Cristo Jesus. Ele não está falando com gente ímpia, não era gente ímpia que estava com a fé vacilante, que estava com o coração temeroso, considerando as coisas da vida. Era gente crente impactada pelo secularismo, impactada pela religiosidade, pelo ativismo religioso, começa a não considerar se seu coração está realmente firme nas verdades do Evangelho, ou nos ritos, ou na sua falsa segurança, ou na falsa segurança das suas habilidades, do seu conhecimento, dos valores desse tempo. E então ele vai dizer: olha só, vocês são crentes, mas precisam ser exortados a não considerarem outro caminho que não o Senhor. Não se desviarem por uma vã confiança. E é difícil não lembrar da passagem do Bunyan no Peregrino, quando o cristão está seguindo para a cidade celestial, e então ele vê o terreno, o caminho difícil, duro, e ele olha para o lado: esse terreno está melhor, eu vou passar, parece que vão paralelos. Ele pergunta para alguém: olha, esse caminho vai dar lá. Fulano faz: vai dar lá. Era vã confiança. Ele se perde e termina no castelo do gigante desespero. Não sigamos a vã confiança para longe do caminho do Senhor, mesmo que o caminho pareça duro e difícil. Mesmo que as providências do Senhor nos pareçam amargas, é melhor estar com Cristo. É melhor estar com Cristo no vale escuro como a sombra da morte, do que sem Cristo em pastos verdejantes. Nos perderíamos lá, nos perderíamos na feira das vaidades, buscando encontrar afago no nosso coração, nos distanciando da verdade central do Evangelho. Nesse ponto, o autor passa a se dirigir de maneira direta à igreja, não mais nós de maneira genérica, mas os santos irmãos que o Senhor separou e tem santificado. São santificados pela fé em Cristo, irmãos como co-herdeiros, como parte da comunidade. É a estes que o Senhor se dirige. É estes que a carta aos Hebreus, e em especial nesse capítulo 3, se dirige hoje a nós, igreja. A exortação segue: considerem atentamente o apóstolo, o enviado. É um convite para que os crentes fixem seus olhos, a sua confiança e o seu coração em Jesus. Paulo vai falar aos Colossenses no capítulo 2, que a religiosidade não vai preservar o seu coração diante da sensualidade. Não vai. Não adianta. A religiosidade, ela não é suficiente para o livrar do pecado. E aí no capítulo 3 ele vai dizer como é que a gente se livra disso. Olha para o alto, para onde Cristo vive. Mira nas coisas do alto, onde Cristo vive, não nas coisas dessa terra. Hebreus capítulo 3, verso 1, chama cada crente a reconhecer quem são em Cristo Jesus e a viverem à altura dessa vocação.
de maneira coerente com essa vocação, a considerar a supremacia de Cristo, pondo Cristo como autoridade sobre as nossas vidas. Nós falamos hoje pela manhã, na exposição, sobre o Salmo 5º, quando o salmista vai dizer, ele vai se referir a Deus como meu Deus, meu Rei e meu Deus. Deus não é apenas o Salvador da nossa vida, mas Ele é o Senhor da nossa vida. Ele reina sobre todas as coisas, está no controle de todas as coisas. Uma consciência da soberania do Senhor, uma consciência do governo do Senhor sobre cada área da minha vida, me trará segurança e contentamento. E como diz John Piper, Deus é mais glorificado em nós, quanto mais contentamento temos nele. Quanto mais alegria temos nele, quanto mais ele é suficiente para nós, mais ele é glorificado em nossas vidas. Mais nós reconhecemos que não precisamos de mais nada, porque se Cristo é o nosso pastor, nada nos faltará. Mais nós reconhecemos que podemos descansar à sombra protetora do Deus onipotente. Mais nós reconhecemos que Ele é um Deus de perto. Mais nós reconhecemos que Ele é um socorro bem presente e acessível. Mais nós reconhecemos que não devemos temer, que não precisamos temer, que não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque cabe a cada dia o seu próprio mal, e Ele nos tem sustentado a cada dia. Dá-nos o pão de cada dia, assim a oração que Cristo nos ensina. Não considerar a autoridade de Cristo fará o nosso coração esfriar. Não considerar Cristo como o supremo pastor de nossas vidas fará com que abracemos as nossas próprias capacidades, as nossas próprias exigências e nos frustremos porque não somos capazes de saciar um coração que só pode ser saciado no Senhor. Ao exortá-los a prestar maior atenção em Cristo Jesus, o autor está alertando a igreja, alertando a mim, a vocês, do perigo de negligenciar a verdade, de se desviar, como aconteceu com os israelitas no deserto. Isso não tem a ver com sinais, não tem a ver com milagres, tem a ver com um coração duro, tem a ver com um coração difícil, cheio de paradigmas, cheio de questões, cheio de áreas que não queremos que Deus toque, que Deus mexa, quando deveríamos, como crente, rasgar o nosso coração diante do Senhor e dizer: Deus, olha só, vê se há em mim algum caminho mau, trata com o meu coração, ilumina aquelas gavetinhas escuras que a gente tem guardado pecados de estimação, ilumina, traz luz ali, coloca diante dos meus olhos, para que eu possa me arrepender dessas coisas. Os israelitas no deserto, apesar de terem recebido grandes bênçãos, apesar de terem visto grandes sinais, perderam a oportunidade de entrar no descanso, por causa da incredulidade, por causa da desobediência. Muitas vezes nosso coração se deixa ser nublado, obscurecido por causa da incredulidade. Nós deixamos de acreditar que Deus é o que Ele prometeu ser. Nós deixamos de confiar no Senhor, isso nos leva a querer fazer as coisas do nosso jeito, a buscar o nosso jeito de resolver, de acontecer. Meus irmãos, a exortação do Senhor, eu chamo a tua atenção para os versos 7 a 9 novamente. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Como foi no passado, assim muitas vezes é no presente. A dureza do coração levou o mesmo povo de Deus, que viu as maravilhas que Deus fez no Egito, que viu o agir de Deus por meio das pragas, daquela libertação miraculosa, que havia experimentado passar a pés secos pelo Mar Vermelho. Estes mesmos espectadores que experimentaram muitos milagres e sinais no deserto do Sinai, falharam em crer, falharam em entrar na terra prometida. Por isso, não pense que se você visse, que se você experimentasse, que se você vivenciasse, seria mais fácil crer. Não é uma questão do que nós vemos, do que experimentamos.
Não é uma questão do agir extraordinário de Deus, mas o quanto o Deus ordinário em nossas vidas. O quanto o Deus tem cuidado de cada uma das nossas necessidades todos os dias. É a Ele que nós nos submetemos em confiança. Se precisamos ver milagres para crer, talvez não tenhamos sido salvos por esse Evangelho que nos faz crer por meio daquilo que Ele falou. E se Ele falou, está fechado. Não há mais o que discutir. A palavra do Senhor tem toda a autoridade. Hebreus nos traz uma advertência do deserto para nós. Aponta para o fato de que é impossível, mesmo vendo o agir poderoso do Senhor, mesmo vendo por meio da igreja o agir poderoso do Espírito Santo, mesmo recebendo bênçãos do Senhor, é impossível que sejamos levados a sacrificar Cristo novamente. Cristo não pode ser sacrificado mais de uma vez. Ou nós fomos transformados pelo poder do Evangelho de uma vez por todas, ou não o fomos. Porque, meus irmãos, a verdade é que podemos experimentar todas essas coisas e nunca confiarmos de verdade. Quantas pessoas nós talvez pudéssemos listar que se juntaram conosco nesses bancos da igreja, que estiveram conosco servindo na igreja, adorando ao Senhor, trabalhando pelo Senhor, que foram abençoadas pelo Senhor, mas que estão longe dos caminhos do Senhor. Porque o que viram, o que experimentaram, e naquilo que foram abençoados, seus corações não foram iluminados de uma vez por todas. Apenas estiveram aqui, filosoficamente, religiosamente, experimentaram e gozaram de alegrias, mas não foram transformados pelo poder do Evangelho. O autor usa a expressão do Salmo 95 para exortar os cristãos a não repetirem o erro dos israelitas. Apesar de terem visto as obras de Deus, endureceram seus corações, tentaram, Senhor, a sua paciência, para então, nós crentes hoje, para que nós pudéssemos ser alertados sobre o perigo da incredulidade, da dureza dos nossos corações. Salmo 95, versos 7 a 10, vai dizer: Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração, e disse a esse povo que gosta de se desviar: eles não entrarão, não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Meus irmãos, esse trecho se encaixa dentro de uma sessão em que o autor de Hebreus está exortando aos leitores, aqueles a quem ele se dirige, a quem ele chama de santos irmãos, a prestarem atenção na voz do Senhor. Essa é uma exortação para a igreja. Meus irmãos, prestem atenção à voz do Senhor. Preste atenção no que Deus diz. Em sua vida de oração, em seu momento com o Senhor, preste atenção como Deus tem falado através da sua palavra aos seus corações. Ele usa a história de Israel no deserto como um exemplo negativo, advertindo que o povo de Deus, a igreja, no passado falhou por endurecer os seus corações, o que resultou em sua exclusão do descanso prometido, de entrar na terra, de gozar daquela entrada maravilhosa, cheia de vitórias, como o povo de Deus vivenciou. Como na provocação, a expressão é essa, como no dia da tentação no deserto. Se lembrarmos ali as águas amargas de Meribá, é aquele momento em que Moisés pega o seu cajado, bravo com o povo rebelde, mete o cajado na pedra. Deus diz: Moisés, nem tu vai entrar mais na terra prometida. Nós provavelmente teríamos poupado Moisés. Não, Moisés fez muito, Moisés merece. Deus vai dizer: santidade, obediência é 100%. Não é negociável, não é seletiva. Não é passar por média. Deus continua exigindo do seu povo um padrão de obediência perfeito, como exigiu de Adão e Eva lá no Éden. Deus continua exigindo de nós. Ele usa a história de Israel no deserto como uma advertência para nós hoje.
o dia da tentação. No deserto foi o momento em que Israel, em vez de confiar em Deus, pediu sinais, duvidou da sua fidelidade, e apesar de terem presenciado o seu poder libertador, ainda assim não creu, ainda assim obscureceu o entendimento deles, ainda assim deixaram de confiar que Deus era o que prometeu ser. Meus irmãos, olhemos com atenção para a nossa vida. Nós somos Israel, nós somos esse povo. Nós experimentamos do Senhor, nós tivemos um encontro com o Senhor. Ele abriu nosso coração, nos deu entendimento do que Ele fez por nós, nos apontou para Cristo, e ainda assim, um dia ou outro, nós nos esquecemos de quem Deus é. Ficamos ansiosos e preocupados, ficamos pedindo sinais, provas ao Senhor, de que Ele está no controle, de que Ele está no governo, de que Ele fará. Meus irmãos, Deus tem cuidado de vocês todos os dias. E somos miseráveis se não pudermos reconhecer isso. Deus nos tem dado o pão todos os dias. Parece que é nós, não pelo nosso trabalho. Sou eu que faço. Não, Deus nos tem dado trabalho para isso. Do suor do nosso rosto. Mas é Deus que nos tem dado a provisão. Deus que nos tem dado saúde. Deus que nos tem dado um teto. Deus que nos tem dado entendimento. Deus que nos tem dado energia. Tudo que temos vem do Senhor. Mas nós somos ingratos. O nosso coração obscurecido, o nosso coração incrédulo, não percebe o agir de Deus em cada detalhe de nossas vidas, porque parece que as coisas ordinárias são obrigação do Senhor. E aí nós pedimos sinais, nós pedimos as coisas extraordinárias, porque queremos provar a Deus. Esse foi o pecado do povo no deserto. Prestem atenção para a advertência da provocação. Números capítulo 20, versos 12 e 13, mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Não são estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Deus se santificou, derramando justiça sobre eles. Deus se santificou, mostrando para eles a incredulidade de seus corações. Meus irmãos, olhemos para essa advertência, para que não caiamos nos mesmos problemas, nas mesmas coisas. Percebamos o agir de Deus em nossas vidas todos os dias, confiemos no Senhor, tenhamos o nosso coração fundamentado na rocha do Senhor. Não venhamos a tentar construir a nossa casa na areia, talvez achando que nós temos capacidade de fazê-la sustentar. Deus é a rocha sobre a qual o nosso lar precisa ser estabelecido. Deus é a rocha sobre a qual a nossa igreja precisa ser estabelecida, sobre a qual o nosso coração precisa ser estabelecido. Porque se não for o Senhor, nós vamos cair da mesma provocação, diante das mesmas provações, em não crer que Deus é o que Ele prometeu ser. Moisés vai dizer lá em Deuteronômio, que no deserto o Senhor humilhou o povo, fazendo-o comer de um maná que eles não conheciam, para mostrar a necessidade de dependência do Senhor, que era o Senhor que os sustentava. E aí Moisés vai dizer, olha, Ele os humilhou, para no final fazer-lhes bem. Talvez passemos por terrenos difíceis nessa jornada cristã, mas o terreno da vã confiança, que parece muitas vezes mais fácil de caminhar, nos levará para o castelo do gigante desespero, nos levará para longe do Senhor. Precisamos confiar no Senhor, que mesmo em meio aos terrenos difíceis, é melhor estar lá com o Senhor, é melhor caminhar junto com Cristo, é melhor aprender com as dificuldades, com as providências amargas que muitas vezes são colocadas diante de nós. A provocação ao Senhor naquele contexto foi marcada pela incredulidade, pela dureza de coração, pela falta de confiança em Deus. Apesar de sua constante demonstração de cuidado, apesar dos sinais, apesar das maravilhas, o povo quer sempre mais. A nossa insatisfação é que levanta ídolos em nossos corações. Muitas vezes nós queremos coisas bacanas, mas queremos tanto que não ficamos mais contentes em Deus por não termos isso. E esse descontentamento é resultado da idolatria do nosso coração. Deus é santo,
e Ele exige que sejamos como Ele é. Porém, somos desafiados todos os dias por um coração que encontra oportunidade nas questões rotineiras da vida, nas dificuldades dessa geração que enfrentamos todos os dias, para nos afastarmos de Deus vivo, para encontrarmos mais conforto, longe das obrigações, da responsabilidade, da aliança com o Senhor, para praticar o pecado, como se estivéssemos então provocando a Deus. Meus irmãos, o resultado de uma vida assim é uma incredulidade persistente, tal qual os israelitas, quando os cristãos hoje ouvem a verdade de Deus, testemunham as suas obras, mas continuam em dúvida, continuam rejeitando a confiança firme na promessa do Senhor. Será que Deus é mesmo o que Ele prometeu ser? Será que Ele está realmente no controle? Porque se Deus estivesse realmente no controle, será que eu estaria passando por isso? Porque eu não mereço. A gente sempre acha que não merece, a gente sempre acha que não precisa. Mas Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Meus irmãos, um coração incrédulo vai nos levar a uma desobediência deliberada. Quando, conhecendo a sua vontade revelada nas palavras, nos mandamentos do Senhor, nós continuamos a desobedecê-la, continuamos a cauterizar a nossa consciência, porque não queremos abrir mão de certos pecados em nossas vidas. A incredulidade nos levará à falta de gratidão, mesmo depois de termos experimentado as maravilhas de Deus. Não reconheceremos as suas bênçãos, não reconheceremos constantemente o seu agir cuidando das nossas necessidades. A incredulidade nos fará colocar Deus à prova. Em vez de confiar em Deus, vamos começar a exigir sinais. Vamos começar a lançar sorte diante do Senhor. E Ele já nos deu suficientes evidências de seu amor. Ele nos entregou o próprio Filho. Aquele que nos não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou. O que Ele nos negaria? Escreve Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 32. O autor de Hebreus usa a história de Israel como uma advertência aos cristãos ali, na igreja primitiva, no primeiro século. Mas uma advertência à igreja hoje. Onde está o nosso coração? Onde está depositada a nossa esperança? Onde está a nossa confiança? Não existe diante da santidade de Deus obediência livre, de livre interpretação. O Senhor exige de nós nada menos do que exigiu de Adão e Eva, uma obediência santa, porque Ele é santo. As obras de Deus agora vistas, manifestadas em Cristo Jesus, sua vida, sua morte, sua ressurreição, são as maiores evidências de que Ele nos ama profundamente. Não cuidará das coisas menores, não cuidará das nossas necessidades menores, Ele cuidou da nossa salvação. O nosso coração nos empurrava para o inferno, para longe do Senhor, para uma vida distante da graça do Senhor, para uma vida debaixo da ira do Senhor, e o Senhor nos salvou disso, não porque nós merecíamos, mas porque Ele nos amou. Então o que Ele nos negaria? O que Ele reteria de nós que nos seja necessário? O que Ele não faria por nós, para o nosso bem? Ele não poupou o próprio Filho. Meus irmãos, não andemos ansiosos de coisa alguma. Deus não poupou o próprio Filho. Será que não trataria com as questões que nos preocupam em nossas vidas? Será que precisamos do que não temos? Será que faz sentido não termos contentamento no Senhor porque não temos o que queremos? Deus nos tem amado com um amor tão grande que nos entregou o que nós mais precisávamos, seu Filho, para a nossa salvação. É atribuída a Agostinho de Hipona uma frase que diz que se você crê somente naquilo que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Isso reflete um compromisso seletivo. Isso reflete um compromisso de uma adoração que funciona se Deus estiver me abençoando, se tudo estiver bem. Mas se as coisas começarem a ficar difíceis, nós vamos nos apegar aos deuses desse mundo.
Porque talvez eles nos tragam alguns acessórios. Ah, não, mas a gente não abre mão de Deus, não. Deus faz parte, mas eu preciso de outros acessórios aqui reunidos no meu coração. Porque Deus parece não ser mais suficiente na minha vida. Que tipo de crente nós somos? Quando nossa consagração é parcial. Que tipo de crente nós somos quando o nosso testemunho é inconstante? Homens, que exemplo de masculinidade bíblica vocês demonstram quando fogem de suas responsabilidades, quando fogem de seu compromisso com a igreja de Cristo Jesus. Maridos, quando lidamos com a nossa responsabilidade de refletir a Cristo em nossos lares, com a provisão material e espiritual de nossas esposas, nossos filhos. Quanto temos orado por nossas esposas, pela nossa família? Como está a nossa vida devocional? Temos apresentado o nosso lar, dia após dia, progressivamente, mais parecidos com Cristo? Mais aperfeiçoado como Cristo tem feito com a sua noiva, com a sua igreja? Ou temos sido negligentes ou seletivos? Ah, mas se ela fizer assim, assado, aí eu vou amá-la, mas sem, meu Deus do céu. Deus tem misericórdia de nós. Esposa, que testemunho vocês estão dando quando se reúnem entre vocês para falar mal de seus próprios maridos? Quando a palavra as instrui a honrá-los como Cristo honra a igreja. Ou como a igreja honra a Cristo, perdão. Namorados, namoradas, porque nós temos que lidar com tantas situações de sexo fora do casamento, de namoros abrasados, por causa do modo mundano como vocês têm se relacionado. O que pensar? Será que vocês acreditam que um namoro mundano levará a um casamento cristão? Jovens, que modelos de Cristo vocês são? Quando em suas confraternizações, vocês não se portam como se estivessem diante de Cristo. O objetivo dessa advertência é para que os crentes contemporâneos, os crentes de hoje, não cometam o mesmo ato, o mesmo erro de incredulidade e de indiferença à tão grande salvação que recebemos em Cristo Jesus. Pois não fomos salvos apenas da depravação ou da condenação do pecado, mas fomos salvos para a santidade. Fomos salvos para o compromisso, para a responsabilidade, para a consagração. Não pode ser seletiva, não pode ser parcial, tem que ser progressiva e constante. Santificar o nome do Senhor implica em não deixarmos que o pecado cresça onde a fé deveria crescer. Que o mau testemunho apareça onde deveríamos testemunhar a Cristo Jesus, a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso é urgente essa palavra e a compreensão disso hoje, se ouvirdes a voz. O uso do hoje transmite a urgência e contemporaneidade dessa mensagem. A mensagem é válida para os ouvintes originais, mas ela continua válida para os nossos tempos. Este hoje implica em uma oportunidade de respondermos à voz do Senhor. De uma vez exortados, que assumamos um compromisso com Deus vivo. O termo "se ouvirdes a sua voz" não significa meramente escutar. Longe, estou ali ouvindo uma música displicente, passivo, mas sim ouvir com uma fé que move-nos a uma resposta obediente. Ouçamos a voz do Senhor. Abramos as nossas Bíblias em nossos lares, nos debrucemos diante dela, oremos ao Senhor, para que Ele fale aos nossos corações, para que Ele transforme os nossos corações. O cristão é chamado a ouvir a voz de Deus, que agora é plenamente revelada em Cristo Jesus, o Senhor de nossas vidas. Será que faríamos o que temos feito diante de Cristo? Será que se Cristo fosse nos visitar, como seria o nosso jantar, nosso almoço, nossa tarde dominical? Cuidado, olhinho com o que vê. Falei sobre isso no sermão passado. O Salvador no céu está olhando para você, em todo o tempo. Deus está no controle de todas as coisas e nos tem tratado
em questões vitais para a nossa santificação. João, capítulo 10, versos 23 a 27, vai dizer que Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. E olha só, igreja, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Há muitas vozes no mundo. Há muitas vozes estalando nos nossos ouvidos como um ruído ensurdecedor. Mas a voz que deve ser ouvida é a voz de Cristo. É a voz de Jesus. Há muitas vozes que nos apontam para os nossos desejos, para as nossas alegrias circunstanciais, efêmeras. Mas aquela que nos leva à eternidade é a voz do nosso Senhor, Rei meu e Deus meu. A leitura e a meditação nas Escrituras nos mantém sensíveis a essa voz. Devemos buscar a palavra do Senhor como um recurso necessário, como algo vital, nos derramar, como cantamos aqui. A palavra do Senhor é o nosso respirar, é o nosso alimento vital, é o que nós mais precisamos em nossos dias. Salmo 119, 115, verso 115, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é apresentada como uma fonte de orientação, de direção para nossas vidas. Em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, ele vai dizer: toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, mostrando o quanto é essencial para nós sermos guiados e equipados pela palavra do Senhor, para vivermos uma vida de discipulado, que reflete a Cristo Jesus. Uma pessoa que não busca a palavra de Deus para a sua orientação, para a sua correção, está sob o risco de tomar decisões baseadas em seus próprios sentimentos, em seus próprios pensamentos, segundo a sua própria vontade, segundo o seu coração enganoso. Se, por exemplo, alguém enfrenta uma decisão importante sem consultar a Bíblia ou pedir orientação divina, é possível que ele seja levado pelas suas emoções, pela sua sabedoria mundana e vá cair em erros, porque talvez não seja essa a direção do Senhor para a sua vida. Devemos ouvir a voz do Senhor para nutrir as nossas almas, para sustentar o nosso coração diante do Deus vivo. Um exemplo prático disso seria regularmente que pudéssemos ler as nossas Bíblias e orar ao Senhor como um tempo precioso em nossas vidas. Não como quem visita a palavra, mas como quem explora a palavra. Não como quem cumpre uma oração mecânica, mas como alguém que se derrama diante do Senhor, que tem interesse em que Deus o ouça, que Deus conheça as entranhas do seu coração. Nem há entranhas no coração, mas Deus conheça o íntimo do seu ser. Isso impede que o cristão tome decisões precipitadas, seja no trabalho, seja em seus relacionamentos, que sua vida espiritual seja sustentada por esse Deus vivo e verdadeiro. Não endureçam os seus corações. Não endureçais o vosso coração. O povo de Israel endureceu os seus corações no deserto. Recusou-se a confiar no Senhor. Recusou-se a confiar nas promessas do Senhor, apesar de tantos milagres e sinais. A advertência: não endureçais o vosso coração, refere-se à resistência interior, que constantemente conflita com aquilo que aprendemos na palavra do Senhor. Há uma batalha espiritual acontecendo todos os dias em nossos corações. Há nosso velho homem se levantando, querendo dominar a nossa vida, nos tornando vacilantes diante das promessas do Senhor, diante da confiança no Senhor. Isso nos levará a endurecer o nosso coração. Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 9, como nós lemos. Ele nos alerta sobre o perigo da incredulidade, que obscurece o nosso entendimento,
que endurece o nosso coração. Então o texto vai abordar a natureza da incredulidade humana, que nos leva a duvidar até mesmo da suficiência da obra de Cristo Jesus. Talvez Cristo não seja suficiente, eu preciso ainda praticar isso, ou aquilo, ou ser desse jeito, ou fazer aquilo outro. Meus irmãos, o preço foi pago de uma vez por todas. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Devemos entender como a incredulidade endurece o nosso coração, para que possamos vir então a cultivar uma fé contínua, que nos leva a uma santidade progressiva, que não permite que esse endurecimento nos domine. Isso significa que, em meio às adversidades, nós passaremos por dias maus. Nós devemos nos lembrar da fidelidade de Deus revelada na cruz de Cristo. Olha para Cristo, olha para o alto, onde Cristo vive. Vamos passando por situações difíceis, dilemas, dúvidas, decisões importantes. Olhemos para Cristo. Ele nos guiará e nos abençoará em todos os seus caminhos. Quando enfrentamos situações que parecem esmagadoras, devemos nos lembrar que Deus não poupou o seu próprio Filho. Podemos confiar que Ele nos dará tudo o que precisamos e nos preservará. A incredulidade pode levar uma pessoa a duvidar das promessas do Senhor. Em meio aos dias maus, nós podemos desconfiar que Deus está no controle, que Deus é soberano sobre tudo. Se alguém enfrenta uma crise financeira, por exemplo, em vez de confiar nas promessas de Deus, nós nos desesperamos, nós nos angustiamos, nós reagimos com desespero em busca de soluções pecaminosas, muitas vezes. E isso reflete um coração endurecido, que não confia no cuidado divino. Quando a incredulidade obscurece nosso entendimento, nós corremos o risco de nos afastar de Deus, de não reconhecê-lo em nossos caminhos. Isso fragilizará a nossa confiança, nos levará a um esgotamento espiritual, a uma frieza religiosa. E no caso dos israelitas, sua incredulidade os impediu de entrar na terra prometida. Marcos capítulo 9, verso 24. O homem chega a Cristo para pedir seu favor. Cristo pergunta se ele crê. Marcos capítulo 29, verso 24, ele diz: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Meus irmãos, nós cremos na palavra do Senhor. Nós somos por ela resgatados da nossa condição natural, da inclinação pecaminosa do nosso coração, de uma vida sem Deus. Nós cremos na palavra do Senhor, senão nós não estaríamos aqui. Nosso clamor precisa ser esse: ajuda-nos, Senhor, dia após dia, circunstância após circunstância, a vencer a minha incredulidade. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nós devemos lutar contra a incredulidade, exercitando a nossa fé, lembrando da promessa do Senhor, confiando nele. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Se Ele prometeu, cuidará de nós, nosso deitar, nosso levantar, nosso entrar, nosso sair. Ele é o nosso socorro. De onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Ele é poderoso, fez o céu e a terra. Nós precisamos acreditar nisso. Devemos nos cercar da comunidade da fé para sermos exortados nos bons caminhos do Senhor. Valorizem os seus grupos de oração, valorizem os seus PGs, valorizem o momento com o Senhor, valorizem o tempo que vocês têm de estudo bíblico, valorizem esse ajuntamento solene de adoração, de serviço, de culto, para nos tornarmos mais sensíveis à vontade do Senhor, para ouvirmos a voz do Senhor, que Ele não nos pede com o coração endurecido, sobrecarregado, mas que Ele nos pede com o coração confiante de que Ele é o que prometeu ser. É tempo de despertarmos, é tempo de atentarmos para essas coisas. É tempo de dedicarmos nossa vida em sacrifício, como um sacrifício vivo, aquilo que recebemos do Senhor, porque muito mais recebemos do Senhor. Não há mais espaço para a indiferença, para um desinteresse diante de tudo que Deus tem falado a nós, diante de como Ele nos tem revelado a sua palavra, como Ele tem explicitado o seu querer aos nossos corações. O Senhor, em sua misericórdia, continua nos chamando.
O Senhor, em sua misericórdia, continua nos exortando a ouvir a sua voz, a não endurecermos o nosso coração, como fizeram os israelitas no deserto. Eles foram impedidos de entrar no descanso prometido, mas nós temos muitas bênçãos a desfrutar no Senhor, condicionais à nossa obediência. Por isso, sejamos obedientes ao Senhor. Sejamos sensíveis à sua palavra, atentos aos seus interesses e não aos nossos interesses que são contrários à vontade do Senhor. Hoje mesmo. Não é amanhã, não é depois da manhã, não é quando eu resolver isso ou aquilo, ou depois que eu me satisfizer dessas coisas, mas hoje, que cada um de nós possa assumir um compromisso com Deus vivo. Porque cada vez que nós ignoramos a voz do Senhor, nós passamos mais tempo sem abrir a Bíblia, passamos mais tempo sem dobrar os nossos joelhos em oração. Cada vez que endurecemos o nosso coração, nós esfriamos um pouco mais. E esse endurecimento é sutil, muitas vezes imperceptível, é um dia de cada vez, e a gente vai se afastando, mas ele é destruidor, é devastador. Abismo chama abismo. E depois, quando caímos, o que foi que eu fiz? Como é que eu cheguei até aqui? Te digo, todos os dias que você não abriu a palavra do Senhor, todos os dias que você não orou diante do Senhor, te levou a cair, te levou a estar mais longe do Deus vivo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meus amados, nosso mundo é repleto de distrações. Temos muitas tarefas, muitos afazeres. Eu tenho certeza que você vai ter muitas justificativas justas para não ter um tempo dedicado de oração e de leitura da palavra. A incredulidade usará tudo isso para endurecer o nosso coração e nos cegar para a realidade do que Cristo fez por nós. Há um grande perigo em nos acostumarmos com uma verdade sem responder a ela, de ouvirmos a palavra do Senhor sem assumirmos um compromisso de ouvir de fato, de trazer para o coração e levar para a prática de vida. Nós não podemos permitir que os nossos corações se tornem como pedras, indiferentes ao amor, indiferentes à correção de Deus. Em tempos de frieza espiritual, a solução é clara. É um retorno a Cristo, há uma fé viva e obediente à sua palavra. Que nós sejamos sensíveis à voz do Senhor, que nós atentemos a ela com verdade, de maneira genuína, não permitindo que a incredulidade endureça o nosso entendimento e nos afaste do chamado de Deus, de um compromisso fiel diante do Senhor, com a igreja de Cristo, com o povo de Deus, como crentes que somos. Hoje é dia de despertarmos, de nos humilharmos diante do Senhor, de nos rendermos completamente à sua voz, de deixar que a palavra do Senhor molde o nosso coração, molde a nossa semana, de maneira prática. Que a palavra do Senhor molde a maneira como eu vou acordar segunda-feira, como eu vou viver minha terça, minha quarta, minha quinta, que seja uma adoração ao Senhor, que seja um culto racional diante do Senhor, porque Deus tem cuidado de cada um dos nossos dias. Ele os escreveu todos, quando nenhum deles havia. O que nós possamos dizer como salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Está lá no Salmo 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a viver a tua vontade. Ensina-me a não deixar que o meu coração se torne duro, endurecido, insensível, que eu não perceba o teu agir na minha vida. Minha expectativa nessa noite é que, ouvindo a palavra do Senhor, nós tenhamos um coração despertado, a atentarmos à sua voz, porque Ele está falando conosco hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa aplicar a sua palavra em nossas vidas, e que nós nos tornemos sensíveis a perceber que Ele é um Deus de perto, que Ele tem caminhado conosco, que mesmo no deserto, Ele é o alento, é o maná, que nos humilha, mas nos faz bem, nos ensina a depender e a continuar. Continuemos persistentes, porque o nosso fim é a cidade celestial.
E não há nada nesse mundo que possa ser comparado àquilo que o Deus tem reservado para nós. Tudo que abrimos mão nessa terra, nessa vida, vale o preço do que para aquilo para o qual nós fomos alcançados em Cristo Jesus. Que Deus possa assim nos fazer viver, em nome de Jesus.